Olá, meus queridos. Seja bem-vindo ao nosso canal Fortalecimento da Fé, um espaço onde buscamos juntos uma conexão profunda com a nossa fé por meio da reflexão, oração e meditação. Hoje vamos falar sobre o Salmo 147, um texto que nos traz uma mensagem poderosa de cura emocional e transformação, algo tão necessário em nossos dias. Em nossa jornada, todos enfrentamos momentos de sofrimento, em que as feridas emocionais parecem profundas demais para serem curadas. Carregamos dores invisíveis, cicatrizes de experiências passadas que continuam a moldar nossa visão de mundo e nosso comportamento. Muitas vezes nos vemos perdidos, sem saber como lidar com o que sentimos. Nos momentos mais difíceis, o sofrimento pode se intensificar ainda mais quando não encontramos apoio nas pessoas ao nosso redor. Aqueles que mais amamos, muitas vezes, são os primeiros a se afastar, deixando-nos na solidão. E é justamente nesse isolamento que os conflitos internos se tornam ainda mais difíceis de lidar. Nosso tema de hoje: entregando nossas feridas a Deus e encontrando paz e fortalecimento na fé. Sobre o Salmo 147, esta reflexão irá nos conduzir por duas etapas. Primeiro, vamos mergulhar na história de Davi. Uma história que não é apenas sobre os eventos de um rei, mas sobre um homem que vivenciou com intensidade as adversidades da vida. No segundo momento, vamos explorar como as emoções humanas e as turbulências psicológicas impactam o nosso viver diário. A dor, o sofrimento e as feridas emocionais são comuns a todos nós, e muitas vezes sentimos como se estivéssemos sozinhos nesse processo. No entanto, o Salmo 147 nos ensina que, independentemente de nossas dificuldades, Deus está sempre presente para nos curar e nos restaurar. Em meio a um mundo que muitas vezes exige mais do que podemos dar, desejamos ser esse refúgio silencioso onde você pode repousar sua alma, realinhar seus pensamentos e reencontrar a direção. Aqui, acreditamos que a fé não é apenas uma crença, mas uma jornada de transformação pessoal. Cada vídeo, cada oração, cada reflexão é uma oportunidade de reconstruir o interior, restaurar as emoções e desenvolver uma espiritualidade sólida, firme, que resiste às tempestades da vida. Vamos refletir sobre como a fé se transforma em um mecanismo de cura para nossas feridas mais profundas e como ela pode nos ajudar a encontrar forças onde antes parecia não haver. Fique conosco, compartilhe suas reflexões e não se esqueça de deixar o seu like, comentário e inscrever-se no canal. Sua interação nos ajuda a continuar oferecendo esse conteúdo transformador, com a certeza de que juntos podemos crescer em fé e fortalecer nosso espírito. Oremos. O Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável. Decoroso é o louvor. O Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor,
Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos não os conhecem. Louvai ao Senhor. Amém. Ao iniciarmos, sabemos que a vida muitas vezes pode nos deixar exaustos e as feridas emocionais que carregamos podem se tornar verdadeiros pesos, nos impedindo de viver com a paz e o equilíbrio que tanto buscamos. Talvez você esteja se sentindo fragilizado pela dor, pela solidão ou pela falta de apoio nas situações mais difíceis. Muitos de nós já passamos por momentos de sofrimento, onde o coração se sente quebrantado e a esperança parece distante. Às vezes, as dores que carregamos estão tão profundas que sentimos que ninguém pode entender ou ajudar, e até mesmo os que mais amamos parecem incapazes de nos oferecer o apoio que tanto precisamos. Esse vazio emocional pode nos levar a uma sensação de impotência, como se não houvesse mais forças para continuar. O Salmo 147, no entanto, nos traz uma mensagem de cura e restauração, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre um refúgio divino, pronto para nos acolher e restaurar. Não importa quão grande seja a dor ou o quanto o peso da vida tenha sido difícil, Deus estará sempre conosco. Às vezes, a solidão mais devastadora não é a de estarmos fisicamente sozinhos, mas sim a de estarmos cercados por aqueles que deveriam nos apoiar, mas não conseguem. Nesse ambiente de silêncio e incompreensão, as feridas emocionais parecem crescer, tornando-se quase impossíveis de curar. Quando nos vemos sem forças e sem direção, é natural voltarmos nossas expectativas para os outros, esperando que eles possam preencher o vazio que sentimos. No entanto, a realidade muitas vezes nos mostra que, assim como nós, os outros também carregam suas próprias dores e a ajuda que esperamos nem sempre está disponível. É nesse ponto de nossa jornada que surge a verdadeira questão: como lidar com o sofrimento quando não encontramos apoio humano? Como curar as feridas mais profundas quando parece que a dor nunca vai cessar? O Salmo 147 nos traz uma resposta poderosa. A cura verdadeira não vem do apoio externo, mas da nossa conexão com algo maior. A entrega à presença divina, o reconhecimento de que nossa dor não é o fim, mas o começo de um processo de restauração, é o caminho para a cura. É claro que, muitas vezes, aceitar essa verdade não é fácil. Quando estamos imersos na dor, a dúvida e a angústia podem tomar conta de nossos pensamentos, tornando difícil acreditar que algo maior pode nos ajudar. Mas é justamente nesse momento de fragilidade que a fé se torna o combustível que nos impulsiona a seguir em frente. Mesmo sem respostas imediatas, a confiança em Deus nos guia pela escuridão, lembrando-nos que Ele está ao nosso lado, trazendo cura e restauração. O Salmo 147 nos lembra que Deus é aquele que cura os corações quebrantados e que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele está ao nosso lado, cuidando de nossas dores. No entanto, muitas vezes, o sofrimento parece aumentar quando não encontramos apoio nas pessoas ao nosso redor. Às vezes, aqueles que mais amamos e que deveriam nos apoiar são os primeiros a se afastar, por suas próprias lutas e limitações. E nesse momento de vulnerabilidade, nos vemos sozinhos, sem saber onde buscar forças para continuar.
O Salmo 147 nos traz essa profunda verdade. Ele cura os corações quebrantados e trata das suas feridas. Você já parou para pensar que Deus usa o nosso sofrimento para pararmos e dessa forma conseguir visualizar o caminho certo? Mesmo quando nos sentimos desamparados dentro de nossa própria casa, Deus está lá, pronto para nos oferecer consolo que ninguém mais pode nos dar. Ele vê cada ferida que carregamos, mesmo quando as outras pessoas não conseguem enxergar. Sua empatia é infinita e sua compaixão nunca falha. Deus é a fonte de todo entendimento, o refúgio em tempos de aflição e o apoio que nunca nos falta, mesmo quando nos sentimos rejeitados ou ignorados. Se você está passando por um momento de solidão emocional, em que sente que não tem ninguém para compartilhar suas dores, lembre-se de que Deus está com você. Ele conhece cada batalha interna que você enfrenta, cada dificuldade em se conectar com os outros, cada tristeza que você esconde. Ele não só vê, mas também age em nosso favor, oferecendo uma cura que vai além da compreensão humana. A verdade do Salmo 147 é que mesmo quando ninguém mais pode nos apoiar, Ele sempre estará ao nosso lado, cuidando de nossas feridas e nos ajudando a restaurar o que parece perdido. E embora o apoio humano seja valioso, a cura mais profunda vem de Deus. Às vezes, Ele nos usa para curar uns aos outros, mas muitas vezes Ele nos oferece um consolo que transcende qualquer apoio humano. Ao buscar esse consolo divino, podemos começar a perceber que mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar, a paz de Deus pode preencher cada vazio. A verdadeira cura emocional começa quando nos permitimos receber o abraço de Deus, quando entregamos nossas feridas a Ele, confiando que Ele pode restaurar até o que parece irreparável. Portanto, se você está se sentindo sozinho em sua dor, sem o apoio que esperava de quem está ao seu redor, saiba que Deus nunca o deixará. Ele conhece sua dor, Ele sente sua dor e Ele está trabalhando em seu favor para restaurar o que foi quebrado. Em meio a conflitos internos e externos, Ele é o refúgio que nunca falha, o amigo que nunca nos abandona. Ao entender essa verdade, podemos começar a ver nossos conflitos não como algo que nos define, mas como uma oportunidade para nos aproximarmos ainda mais de Deus. A dor, a solidão e a falta de apoio podem nos levar a um lugar mais profundo de confiança em Deus. Ele pode transformar até os momentos mais difíceis em um testemunho de sua fidelidade e de sua capacidade de restaurar nossos corações quebrantados. Em momentos de dor e solidão, lembre-se sempre que você não está sozinho. Deus está ao seu lado, pronto para curar e restaurar todas as suas feridas, e Ele nunca falhará em ser o apoio que você tanto precisa. Assim, essa abordagem ajuda a reconhecer e validar as dificuldades emocionais que surgem dentro de casa, enquanto reafirma a ideia central do Salmo 147 de que mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente e disposto a curar nossos corações quebrantados. Ele é o apoio constante e a fonte de verdadeira cura. E o que é ainda mais doloroso é perceber que, muitas vezes, são as pessoas a quem mais dedicamos nosso amor e esforço que parecem nos virar as costas. Àquelas que sempre estendemos a mão, oferecemos nosso apoio e compartilhamos nossos ombros para chorar. Muitas vezes nos sentimos esquecidos e deixados para trás. Parece que, em momentos de dificuldade, as mesmas pessoas que mais ajudamos não estão mais ali para nos dar o suporte que tanto precisamos. Mas ao refletirmos mais profundamente, talvez possamos entender o que está acontecendo. A verdade é que muitas vezes as pessoas ao nosso redor, que parecem nos abandonar, estão simplesmente exaustas, assim como nós. Elas estão lutando suas próprias batalhas e enfrentando seus próprios desafios, tão intensos quanto os nossos, ou até mais.
Elas também estão gastando suas energias para lidar com suas próprias dores, suas próprias perdas, seus próprios medos. A dor, muitas vezes, nos faz tão voltados para nós mesmos que não conseguimos mais perceber a dor do outro. E é por isso que, mesmo que tenhamos dado tudo de nós para ajudar os outros, em nossos momentos de fragilidade, encontramos os mesmos que ajudamos com as mãos vazias, incapazes de oferecer o que tanto precisamos. Eles não são egoístas ou insensíveis, mas simplesmente estão esgotados, lutando por sua própria sobrevivência emocional. Então, o que fazer quando nos sentimos sozinhos nesse processo? Quando o apoio que esperávamos não vem de onde imaginávamos e o mundo parece estar mais indiferente do que nunca. O Salmo 147 nos lembra que, embora as pessoas ao nosso redor possam nos faltar em momentos de necessidade, Deus nunca nos abandona. Ele conhece a exaustão dos outros, mas também conhece a nossa. Ele vê quando estamos tão cansados que já não temos mais forças para seguir. E Ele é o refúgio que nunca falha. Ele que cuida das aves do céu e das flores do campo, também cuida de nossos corações quebrantados. Mesmo quando os outros estão sem energia para nos ajudar, Ele nunca está distante. Ele nos oferece o consolo, a paz e a motivação para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Quando a exaustão emocional toma conta, Deus é a fonte inesgotável de renovação. Ele é aquele que, quando ninguém mais pode nos ajudar, nos fortalece e nos reanima. Esse processo de cura e restauração não é instantâneo, mas é constante. Deus nunca desiste de nós, mesmo quando nossa própria motivação está esgotada. Ele é o apoio que nunca falha e nos ensina a descansar nele, confiando que mesmo quando as forças humanas se esgotam, Ele nos sustentará. Por mais que nossas expectativas de apoio possam ser frustradas, precisamos lembrar que a verdadeira fonte de cura e força está em Deus. A dor e a solidão podem nos fazer sentir fracos e impotentes, mas, ao entregar nossas energias e emoções nas mãos dele, podemos encontrar um alicerce mais sólido do que qualquer coisa que o mundo tenha a oferecer. Essa adição toca em um ponto muito sensível, que é a sensação de abandono e a falta de apoio de quem amamos. Ao mesmo tempo, que enfatiza a importância de compreender as limitações dos outros. Além disso, reforça a ideia de que Deus é a fonte inesgotável de força e motivação, mesmo quando sentimos que não há mais energia em nós ou em quem está ao nosso redor. Ele nos oferece um conforto e uma renovação que ninguém mais pode proporcionar. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes nos diz para ignorar a dor, para seguir em frente rapidamente. Mas a verdadeira cura começa quando permitimos sentir a dor, quando aceitamos a vulnerabilidade que ela traz. Isso não significa ficar estagnado no sofrimento, mas sim aceitar que a dor é uma parte natural da vida humana. Não é necessário apressar a recuperação. A cura acontece de forma gradual e a paciência com o próprio processo é um passo vital. Reconhecer nossa dor, sem pressa de curá-la, é um caminho para a cura emocional. O perdão é outro passo fundamental. Quando falamos de cura, precisamos compreender que muitas feridas estão ligadas a sentimentos de raiva, culpa ou ressentimento. Perdoar não é fácil e não significa esquecer o que aconteceu, mas sim libertar-se do peso que esses eventos carregam. O perdão nos permite abrir espaço para o crescimento e para a paz. Perdoar a si mesmo também é essencial. Só quando nos libertamos das culpas que carregamos, podemos realmente experimentar a cura plena. Nos momentos de dor e dificuldade, pode ser difícil ver qualquer esperança no horizonte. Parece que a dor vai durar para sempre e o futuro parece incerto.
Mas o Salmo 147 nos lembra que Deus é aquele que cura, restaura e traz esperança, mesmo nas situações mais sombrias. Ele conhece cada uma das nossas lágrimas, cada um dos nossos lamentos, e não nos deixa sozinhos no meio da tempestade. Quando estamos no fundo do poço, é fácil pensar que nossa dor é única e que ninguém mais pode compreendê-la. A solidão emocional pode ser avassaladora e a falta de apoio das pessoas que mais estimamos pode nos fazer sentir ainda mais isolados. Nesses momentos, a tentação é acreditar que estamos sozinhos no nosso sofrimento, que somos os únicos que enfrentam a carga da dor. Mas, se olharmos para o Salmo 147 com mais profundidade, podemos ver que não estamos sozinhos. A dor, por mais difícil que seja, é uma experiência compartilhada pela humanidade. Todos, em algum momento, enfrentam perdas, desilusões e dificuldades. Isso não significa que nossa dor seja menos importante ou que devemos negligenciá-la, mas nos lembra de que não somos os únicos a sofrer. Quando a solidão e a dor se tornam insuportáveis, é essencial lembrar que Deus nunca nos abandona e que Ele sempre está conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. Às vezes, a dor não é apenas algo a ser superado, mas uma oportunidade para o crescimento espiritual e emocional. Quando enfrentamos momentos de grande sofrimento, somos desafiados a olhar para dentro de nós mesmos, a confrontar nossas fraquezas, medos e limitações. Este processo de autoconhecimento, embora doloroso, nos permite nos transformar, nos tornarmos mais resilientes e mais próximos de Deus. Meu querido, o Salmo 147 nos diz que Deus cuida de nós, que Ele restaura os corações quebrantados e cura as nossas feridas. E ao entregar a dor a Ele, não apenas encontramos consolo, mas também a oportunidade de crescer em nossa fé. Quando nos permitimos sentir a dor sem apressar a cura, podemos transformar essa experiência de sofrimento em um testemunho de superação e, assim, ajudar outros que estão na mesma luta. Embora estejamos discutindo a dor da solidão, é importante também lembrar que a verdadeira cura, muitas vezes, vem através da comunidade. Quando a dor parece insuportável, podemos buscar apoio em quem está disposto a caminhar conosco. Às vezes, esse apoio pode vir de uma palavra amiga, de um gesto de carinho ou de uma oração compartilhada. Não estamos sozinhos e nossa jornada de cura se torna mais significativa quando estamos rodeados por aqueles que, mesmo com suas limitações, estão dispostos a estar ao nosso lado. Deus pode usar pessoas ao nosso redor, mesmo aquelas que não entendem completamente a nossa dor, para nos ajudar. Às vezes, a cura vem através de gestos simples de apoio, como um ouvido atento ou uma presença silenciosa. Esses momentos de conexão humana, mesmo que breves, podem se tornar canais de cura, pois refletem o cuidado de Deus por meio do outro. Outro ponto fundamental que muitas vezes esquecemos em nossa busca por cura é o poder da vulnerabilidade. Muitas vezes, acreditamos que precisamos estar fortes o tempo todo, que mostrar fraqueza é um sinal de falha. No entanto, a vulnerabilidade é a chave para a verdadeira cura. Ao nos abrirmos para a nossa dor, ao reconhecermos nossas fraquezas diante de Deus e dos outros, encontramos não apenas cura, mas também um novo nível de força. Meu irmão, Deus não espera que sejamos perfeitos ou que tenhamos tudo sob controle. Ele quer que sejamos sinceros com Ele e com nós mesmos. Quando nos entregamos de forma vulnerável à sua presença, Ele pode curar nossas feridas de maneira mais profunda e transformadora. Porém, esses complementos trazem a ideia de que a dor não é um obstáculo final, mas uma oportunidade de transformação.
refletem a importância de sermos vulneráveis e de buscar apoio, não apenas de Deus, mas também das pessoas ao nosso redor, reforçando que a cura não é um processo solitário. Além disso, a ênfase na comunidade e no crescimento através da dor traz uma sensação de esperança e encorajamento para aqueles que se sentem desamparados. Assim, à medida que seguimos refletindo sobre a jornada da cura, é importante lembrar que o caminho não é linear. A dor não desaparece da noite para o dia, mas ao longo do tempo ela se transforma, se amortece e, em muitos casos, se torna uma parte importante da nossa história de superação. Quando olhamos para o processo de cura como uma jornada, em vez de uma solução imediata, nos permitimos viver com mais paciência, compreensão e fé. Deus entende o tempo necessário para a cura emocional e muitas vezes Ele nos leva passo a passo com suas mãos cuidadosas, tocando as áreas mais profundas do nosso ser. Ele não nos apressa, não nos exige que sejamos perfeitos. Ele nos chama para um processo constante de transformação, onde aos poucos vamos compreendendo mais sobre quem somos, sobre nossas fraquezas e sobre a nossa força interior. Portanto, a oração, neste contexto, se torna uma prática diária que nos reconecta com nossa essência e com a presença divina. Ao orarmos, entregamos nossos sentimentos, nossa dor e nossas dúvidas a Deus. A oração nos permite expressar nossas emoções mais profundas e pedir por força, consolo e clareza. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada, que há um Deus que nos ouve e nos oferece sua paz. À medida que nos aprofundamos no processo de cura emocional, é importante lembrar que, embora sejamos responsáveis pelo nosso próprio processo de cura, não precisamos fazer isso sozinhos. Buscar apoio em outras pessoas pode ser transformador. Acompanhar a jornada de cura com um terapeuta, um amigo ou um mentor espiritual pode oferecer uma nova perspectiva e nos ajudar a processar nossas emoções de maneira mais saudável. Às vezes, o simples ato de ser ouvido e compreendido pode ser um grande alívio. Além disso, é importante que, ao nos curarmos, nos permitamos também curar as nossas relações. Muitas das feridas emocionais que carregamos vêm de interações passadas, de mágoas com outras pessoas. O perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos, é um passo vital no processo de cura. Ao perdoar, liberamos as correntes que nos mantêm aprisionados ao passado, permitindo que possamos seguir em frente com leveza e liberdade emocional. O perdão não apaga o que aconteceu, mas nos dá a liberdade de seguir em frente sem carregar o peso da mágoa. Assim, a gratidão é um elemento poderoso nesse processo. Mesmo em meio às dificuldades, ser grato pelas bênçãos, por menores que sejam, transforma nossa perspectiva. A gratidão ajuda a mudar nosso foco da dor para as oportunidades de crescimento e aprendizado. Ela nos ensina a olhar para as pequenas vitórias e a perceber o que é bom, mesmo quando estamos em meio a um período difícil. A gratidão nos permite encontrar beleza na vida, mesmo nas cicatrizes. Com certeza, a verdadeira cura emocional é sobre ressignificação. As feridas que carregamos não definem quem somos, mas têm o poder de nos transformar. O Salmo 147 nos lembra que Deus cura os corações quebrantados e nos restaura. À medida que enfrentamos nossas feridas com coragem, paciência e fé, podemos transformá-las em uma fonte de sabedoria e força. O sofrimento não é o fim, mas o começo de um novo caminho. Cada dor, cada desafio pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual e emocional.
E ao final da jornada, podemos olhar para trás e ver como Deus usou nossas feridas para nos moldar em algo mais forte, mais compassivo e mais próximo dele. Ao confiar no processo divino de cura, podemos ter certeza de que nossas feridas serão cicatrizadas, que nossa alma será restaurada e que seremos capazes de viver plenamente, com paz interior, força renovada e uma fé inabalável. Como parte desse processo de cura, é fundamental praticarmos a autocompaixão. Frequentemente, somos nossos maiores críticos, especialmente quando lidamos com nossas feridas emocionais. Podemos sentir vergonha ou frustração por estarmos sofrendo, como se isso fosse um sinal de fraqueza. Mas a autocompaixão nos convida a nos tratarmos com gentileza e compreensão, reconhecendo que, como seres humanos, todos nós passamos por momentos difíceis. Em vez de nos julgar, devemos nos abraçar com amor, permitindo-nos sentir o que precisamos sentir, sem pressa de superar ou de esconder a dor. A autocompaixão também envolve reconhecer que, assim como Deus nos ama e cuida de nós em nossos momentos mais difíceis, também devemos ser gentis e amorosos conosco mesmos. Assim, a cura emocional é um processo de ressignificação, e é importante lembrar que não estamos sozinhos nesse caminho. Deus está conosco, cuidando de nós a cada passo, oferecendo-nos seu amor e sua paz. A comunidade de fé também desempenha um papel fundamental na nossa cura. O apoio da família, amigos e irmãos em Cristo pode ser um grande alicerce. Às vezes, o simples fato de compartilhar nossa dor com outro ser humano, de ser ouvido e compreendido, pode nos ajudar a processar nossas emoções e avançar no processo de cura. O Salmo 147 nos lembra de que Deus cuida dos nossos corações quebrantados e de que Ele sarará as nossas feridas. Isso nos oferece uma profunda sensação de segurança, pois sabemos que não estamos sozinhos nesse processo. Podemos confiar que Deus está conosco em cada passo da jornada, ouvindo nossas orações e nos ajudando a encontrar alívio e paz. Ele nos oferece consolo e nos guia com sua infinita sabedoria. Outro ponto importante que o Salmo 147 nos ensina é a importância de aceitar a restauração em nossas vidas. Podem estar tão focados na dor que esquecemos de abrir nosso coração para a cura que Deus deseja trazer. A restauração não é apenas a ausência de sofrimento, mas a transformação completa que Deus realiza em nosso ser. Ele não apenas remove a dor, mas também nos transforma, nos cura de dentro para fora, restaurando nossa paz, nossa alegria e nossa esperança. Essa restauração também nos leva a um novo propósito. Quando passamos por processos de cura, adquirimos uma nova perspectiva sobre a vida. As feridas que uma vez nos definiram agora se tornam pontos de transformação, onde podemos testemunhar a graça de Deus e compartilhar com os outros a esperança que recebemos. Cada um de nós tem uma história única de sofrimento e superação, e essas histórias podem ser uma fonte de inspiração para os outros, que também estão enfrentando suas próprias lutas. Tem momentos da jornada, nos vemos perdendo a motivação para seguir em frente. A vida, com seus desafios e adversidades, muitas vezes nos deixa sem forças, e o peso das feridas emocionais parece insuportável. É natural nestes momentos de fraqueza questionarmos o nosso propósito e a razão de continuar lutando. Sentimos que não há mais energia para enfrentar um novo dia, que as forças nos abandonaram e que o caminho à frente é só um grande vazio. Ao final, a cura emocional não significa eliminar a dor, mas transformá-la. Cada ferida que carregamos pode nos ensinar algo valioso, pode nos aproximar de Deus e até mesmo ajudar a iluminar o caminho de outras pessoas.
Ao aceitar e vivenciar o processo de cura com confiança, podemos ver nossas dores se transformando em algo profundo e significativo, conduzindo-nos a uma vida restaurada. A cura emocional é um processo de ressignificação. A comunidade de fé também desempenha um papel fundamental na nossa cura. O apoio da família, amigos e irmãos em Cristo pode ser um grande alicerce. Às vezes, o simples fato de compartilhar nossa dor com outro ser humano, de ser ouvido e compreendido, pode nos ajudar a processar nossas emoções e avançar no processo de cura. O perdão é outro passo fundamental. Quando falamos de cura, precisamos compreender que muitas feridas estão ligadas a sentimentos de raiva, culpa ou ressentimento. Perdoar não é fácil e não significa esquecer o que aconteceu, mas sim libertar-se do peso que esses eventos carregam. O perdão nos permite abrir espaço para o crescimento e para a paz. Perdoar a si mesmo também é essencial. Só quando nos libertamos das culpas que carregamos, podemos realmente experimentar a cura plena. Uma das maneiras mais poderosas de ver a cura emocional em nossas vidas é entender que ela pode se tornar um testemunho de fé para os outros. Quando passamos por momentos difíceis e conseguimos nos levantar com a ajuda de Deus, podemos inspirar e encorajar outras pessoas que estão passando o mesmo processo. Quando pensamos na cura, muitas vezes imaginamos algo externo a nós, como se precisássemos de uma intervenção divina imediata ou de uma mudança repentina nas circunstâncias. A verdadeira cura começa de dentro para fora. Ao permitirmos que Deus entre nos nossos corações, ao nos entregarmos à sua graça, Ele começa a restaurar nossa visão de nós mesmos, a maneira como lidamos com as nossas emoções e até mesmo a forma como vemos o mundo. A cura emocional está ligada ao processo de redescoberta da nossa identidade em Cristo. Muitas vezes, nos perdemos em nossas feridas, nos tornamos definidos por nossa dor ou pelos nossos erros. No entanto, Deus nos lembra constantemente que somos amados, perdoados e transformáveis. Ele não nos vê pela lente das nossas falhas, mas pela sua graça infinita. Assim, cada passo de superação, cada pequena vitória sobre a dor, se torna um reflexo do poder de Deus. Ao compartilharmos nossa história, nossas lutas, podemos ajudar outros a ver que a cura é possível, que a dor não é o fim, mas um meio de transformação. A cura emocional, por mais difícil que seja, sempre traz um propósito, e muitas vezes é para o bem dos outros também. Entretanto, outro passo essencial é o autocuidado. Muitas vezes, em meio ao sofrimento emocional, negligenciamos nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. O Salmo 147 nos lembra que Deus cuida de nós em todos os aspectos, e assim como Ele nos cuida, também devemos cuidar de nós mesmos. Cuidar do nosso corpo e da nossa saúde mental é um passo importante para a cura. A prática de atividades físicas, a alimentação saudável e a busca por momentos de descanso são formas de respeitar o templo que é o nosso corpo e criar um ambiente favorável para a cura emocional. Além disso, à medida que nos aprofundamos no processo de cura emocional, é importante lembrar que somos responsáveis pelo nosso próprio processo e não precisamos fazer isso sozinhos. Buscar apoio em outras pessoas pode ser transformador. Acompanhar a jornada de cura com um terapeuta, um amigo ou um mentor espiritual pode oferecer uma nova perspectiva e nos ajudar a processar nossas emoções de maneira mais saudável. Às vezes, o simples ato de ser ouvido e compreendido pode ser um grande alívio. Dessa forma, permitamos também curar as nossas relações. Muitas das feridas emocionais que carregamos vêm de interações passadas, de mágoas com outras pessoas.
O perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos, é um passo vital nesta fase. Ao perdoar, liberamos as correntes que nos mantêm aprisionados ao passado, permitindo que possamos seguir em frente com leveza e liberdade. O perdão não apaga o que aconteceu, mas nos dá a liberdade de seguir em frente sem carregar o peso da mágoa. Ao confiar no processo divino de cura, podemos ter certeza de que nossas feridas serão cicatrizadas, que nossa alma será restaurada e que seremos capazes de viver plenamente, com paz interior, força e fé inabalável. Essa conexão com o divino, essa entrega das nossas feridas, não é um processo passivo. Ao contrário, exige de nós ação. Ação de confiar, de orar, de buscar o perdão e de se entregar ao plano de Deus. Precisamos entender que, embora não possamos controlar todas as circunstâncias que nos afligem, podemos controlar nossa resposta a elas. Podemos escolher confiar que a dor tem um propósito e que a cura é uma jornada e não um destino. Ao decidirmos caminhar nessa jornada, com fé e paciência, somos transformados. E nesse processo, somos chamados a fazer mais do que curar nossas próprias feridas. Somos convidados a nos tornar instrumentos de cura para os outros. Em um mundo marcado pela pressa e pela superficialidade das relações, é comum que a falta de apoio daqueles ao nosso redor agrave nosso sofrimento. Quantas vezes, nos momentos em que mais precisamos, nos sentimos incompreendidos, ignorados ou até mesmo rejeitados? Essa falta de conexão humana pode intensificar o vazio emocional e nos levar a questionar nosso valor e propósito. Porém, o Salmo 147 nos lembra que, enquanto as limitações humanas podem falhar, o amor de Deus permanece constante e infalível. Ele é o refúgio que nunca se fecha, a mão que nunca se retrai e o ombro que sempre está disponível para sustentar. Porém, o Salmo nos convida a uma nova perspectiva sobre as relações humanas. Às vezes, aqueles que esperávamos que estivessem ao nosso lado estão simplesmente esgotados, enfrentando suas próprias batalhas. Essa compreensão não invalida nossa dor, mas nos ajuda a lembrar que todos estão em um processo de crescimento e que, assim como Deus nos acolhe, somos chamados a exercer graça e empatia para com os outros. Muitas vezes, nossos maiores conflitos não vêm de fora, mas de dentro de nossa própria casa. Em momentos em que mais precisamos de apoio, compreensão, empatia e cumplicidade, nos vemos sozinhos, como se estivéssemos cercados por muros invisíveis que nos isolam daquilo que mais desejamos: o acolhimento, a validação e o entendimento. Às vezes, a solidão mais profunda não é aquela de estarmos fisicamente sozinhos, mas sim a solidão que experimentamos dentro de um ambiente que deveria nos ser seguro e acolhedor. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes nos diz para ignorar a dor, para seguir em frente rapidamente. Mas a verdadeira cura começa quando permitimos sentir a dor, quando aceitamos a vulnerabilidade que ela traz. Isso não significa ficar estagnado no sofrimento, mas sim aceitar que a dor é uma parte natural da vida humana. Não é necessário apressar a recuperação. A cura acontece de forma gradual e a paciência com o próprio processo é um passo vital. Reconhecer nossa dor, sem pressa de curá-la, é um caminho para a cura. A cura emocional não acontece do dia para a noite. Cada passo é importante e a paciência é essencial. Podemos sentir que não estamos avançando, mas a verdadeira cura não é linear. Ela exige perseverança. Ao confiar no processo divino de cura, podemos transformar a dor em aprendizado, em resiliência e em testemunhos de superação.
À medida que avançamos na jornada de cura, nos deparamos com uma realidade inevitável. O sofrimento não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. É nesse ponto que o Salmo se torna uma chave importante para entendermos a luta interior vivida pelo salmista, uma luta que ressoa profundamente em muitos de nós. Quando as palavras de Davi se manifestam, elas não são apenas um clamor de dor, mas um reflexo da experiência humana diante de uma alma atribulada. O sofrimento, seja ele de ordem física ou espiritual, traz consigo uma avalanche de sentimentos e emoções que muitas vezes são difíceis de lidar. A mente se agita, o coração se aperta, e em meio ao caos surgem pensamentos confusos, sem direção, sem clareza sobre como agir ou até mesmo o que sentir. O salmista, ao expressar sua angústia, revela a luta constante contra os conflitos internos, os questionamentos e as dúvidas. Muitas vezes, esse sofrimento pode levar a um estado de paralisia emocional, onde a pessoa se vê perdida em suas próprias emoções, sem saber como dar o próximo passo. Em momentos como esse, o corpo e a mente parecem se rebelar e a dor espiritual parece não ter fim. Mas ao mergulharmos mais profundamente nas palavras de Davi, percebemos que ele não apenas expressa sua dor, mas também nos mostra o caminho para restaurar nossa paz, ao confiar que mesmo no tumulto, Deus está presente, oferecendo direção e esperança. O sofrimento emocional e psicológico, como Davi nos ensina através de suas palavras, é um turbilhão que muitas vezes toma conta da nossa mente. Em situações de dor, seja física, emocional ou espiritual, a mente humana tende a se desestruturar, criando uma verdadeira batalha interna. Os pensamentos tornam-se confusos, repetitivos e sombrios, enquanto as emoções vão se intensificando, dando a impressão de que não há saída para o sofrimento. Nesse contexto, os sentimentos de angústia, medo, desespero e solidão se entrelaçam, tornando-se uma sombra constante, obscurecendo qualquer luz que possa surgir. Quando passamos por momentos de dor intensa, seja pela perda de algo ou alguém, seja pela sensação de falha ou abandono, a mente começa a reagir de forma disfuncional. Os pensamentos se tornam catastrofistas. Os sentimentos de incapacidade e inferioridade surgem com força, e as emoções se tornam um labirinto difícil de navegar. A ansiedade toma conta, e a percepção de que o sofrimento nunca vai passar pode ser avassaladora. Esse estado de confusão emocional pode nos fazer questionar tudo ao nosso redor, até mesmo nossas crenças e nossa identidade. Além disso, a dor espiritual, como a descrita por Davi, tem um efeito devastador. Quando a alma parece vazia, o corpo e a mente não conseguem encontrar um alicerce seguro, e é nesse ponto que o equilíbrio se perde. A falta de clareza sobre como lidar com a dor pode gerar reações emocionais desproporcionais, como raiva, tristeza profunda ou até mesmo um distanciamento da própria fé. Muitas vezes, as pessoas se sentem desconectadas de sua espiritualidade, pois não sabem como reconciliar seu sofrimento com a esperança de um futuro melhor. É como se o vazio interior se expandisse e a dor se tornasse uma barreira quase intransponível. Ao aprofundarmos essa compreensão do sofrimento psicológico e espiritual, podemos perceber que ele não é um inimigo a ser simplesmente derrotado, mas uma parte do processo humano que exige atenção e cuidado. O sofrimento, como Davi nos revela em seus lamentos e clamores, tem a capacidade de nos fragilizar, mas também de nos fazer mais conscientes de nossas limitações e da necessidade de um poder superior. Quando as emoções se tornam caóticas e as situações parecem intransponíveis, é natural buscar explicações e respostas rápidas, mas muitas vezes a chave está na aceitação de que a dor, por mais avassaladora que seja, não é eterna.
Ela é uma parte do processo de crescimento, uma ferramenta que, quando bem direcionada, pode nos aproximar da cura. O grande desafio está em como reagimos ao sofrimento. As emoções como a raiva, o medo e a tristeza são poderosos combustíveis que podem nos impulsionar para a destruição ou para a restauração. A diferença está na maneira como escolhemos lidar com elas. Quando as confrontamos de forma honesta, sem julgamentos, e as entregamos a Deus, elas perdem a força que poderiam ter sobre nós. Davi, ao longo de seus salmos, não apenas expressa sua dor, mas também clama por ajuda, reconhecendo que, por mais que a luta interna seja intensa, ele não está sozinho. Ele sabe que a chave para a superação não está em ignorar seus sentimentos ou tentar silenciá-los, mas em colocá-los diante de Deus, pedindo por intervenção divina. Esse processo de enfrentamento das emoções e de ressignificação da dor é uma jornada contínua. Não se trata de uma solução imediata, mas de um caminho gradual em que o sofrimento se torna uma oportunidade para crescermos espiritualmente e emocionalmente. Como Davi, podemos aprender a confiar, a entregar nossas dores, a reconhecer que, embora a dor seja real, ela não define nossa identidade. O sofrimento é uma parte do processo de cura, um degrau que nos conduz ao fortalecimento da fé e à restauração da paz interior. Assim, cada momento de aflição pode ser, com o tempo, transformado em um testemunho de superação e crescimento. O sofrimento emocional, que é um reflexo das batalhas internas, pode ser profundamente avassalador, mas também é uma ferramenta poderosa para moldar a nossa fé. O que Davi nos mostra em seus salmos é que, embora a dor possa nos imobilizar temporariamente, ela também pode ser o catalisador para uma transformação profunda. Ele não ignora sua dor, mas a expressa, se permitindo sentir e, ao mesmo tempo, buscando em Deus o consolo e a sabedoria. Esse processo de externalizar nossas emoções, como Davi faz, pode ser crucial para lidar com o sofrimento psicológico, pois, quando ignoramos ou reprimimos o que sentimos, tendemos a carregar um peso maior do que somos capazes de suportar. Porém, no contexto psicológico, essa expressão de dor não é apenas uma válvula de escape, mas um passo importante na reintegração do indivíduo consigo mesmo e com o que está além de sua compreensão imediata. A terapia emocional, por exemplo, ensina que reconhecer nossas feridas e emoções é um passo vital para a cura. Em vez de esconder ou disfarçar nossas angústias, podemos começar a compreendê-las e tratá-las de forma saudável. Davi nos ensina que colocar nossos sentimentos diante de Deus em oração e adoração pode ajudar a aliviar o peso da dor, permitindo-nos ver além da tempestade emocional e encontrar um caminho para a serenidade. É importante ressaltar que durante o sofrimento, a mente muitas vezes se torna um campo de batalha. Pensamentos de desesperança, insegurança e autocrítica podem invadir os corações das pessoas que enfrentam suas crises internas, criando um turbilhão mental. Assim como Davi, muitos de nós experimentamos momentos em que as emoções nos cegam e o caminho à frente parece obscurecido. É natural que o sofrimento nos faça questionar nossa fé, nossa capacidade de superar as dificuldades e até nossa própria identidade. Contudo, a mensagem profunda que podemos tirar dos Salmos é que a verdadeira cura não vem da eliminação da dor, mas da rendição e do refúgio em algo maior do que nós mesmos. Ao aprofundarmos a reflexão sobre essas emoções, podemos perceber que a dor espiritual, quando não enfrentada, pode se manifestar de maneiras insidiosas no corpo, na mente e nas relações.
Ela pode se traduzir em estresse físico, bloqueios emocionais e até em doenças. A tensão e a ansiedade provocadas por essas experiências intensas nos tiram da zona de equilíbrio. Porém, ao reconhecer que a dor não nos define e ao buscar a ajuda divina e interior, podemos restaurar esse equilíbrio perdido. O processo é longo e muitas vezes doloroso, mas é por meio dessa caminhada que podemos atingir uma paz verdadeira, capaz de transformar nosso sofrimento em um motor de crescimento e fortalecimento. Essa aceitação da dor, paradoxalmente, pode ser a chave para libertar a mente e o coração do ciclo vicioso de sofrimento. Quando encaramos nossas emoções, ao invés de fugir delas ou ignorá-las, damos um passo importante na direção da cura. Davi, ao longo dos Salmos, muitas vezes expressa seus sentimentos de abandono, tristeza e frustração, mas também revela, com imensa clareza, o alicerce de sua força, a confiança inabalável em Deus. Essa confiança não é algo que surge da noite para o dia, mas é cultivada ao longo do tempo, à medida que ele vai experimentando a fidelidade divina em sua vida. Em um contexto psicológico, a confiança em algo maior do que nós mesmos pode ser comparada à construção de uma base sólida para a saúde mental. A psique humana, muitas vezes, se fragiliza quando não encontra algo firme para se apoiar. Davi nos ensina que, mesmo quando os ventos do sofrimento nos abalam, é possível encontrar um ponto de ancoragem. Essa ancoragem não é necessariamente uma solução imediata para a dor, mas uma promessa de que há um propósito no processo e que a dor não é o fim da história, mas uma etapa no caminho para o renascimento. É interessante observar que, no sofrimento, nossa mente pode tender a pensar de forma catastrófica, imaginando que a dor é permanente e insuportável. Pensamentos como "nunca vou conseguir superar isso" ou "nada vai mudar" são comuns e muitas vezes acabam se tornando profecias autorrealizáveis. No entanto, ao cultivar uma visão mais esperançosa, como a que Davi expressa nos Salmos, podemos ver que o sofrimento não tem que definir nossa narrativa. Ele pode ser uma parte importante da história, mas não o capítulo final. A chave está em não deixar que os pensamentos e sentimentos negativos determinem a direção de nossa vida, mas sim em procurar ativamente maneiras de transcender essa dor e buscar a luz no fim do túnel. Davi é um exemplo poderoso de como a dor pode ser usada para crescer espiritualmente, para aprofundar a nossa fé e fortalecer o nosso espírito. Ele não se limita a expressar seu sofrimento, mas transforma essas experiências em momentos de reflexão, de busca por sabedoria e, acima de tudo, de conexão com Deus. Ao fazer isso, ele não apenas encontra alívio para sua dor, mas também começa a enxergar seu sofrimento de uma maneira mais profunda, como algo que pode lhe ensinar, ao invés de algo que apenas o consome. Portanto, ao analisarmos a jornada emocional e psicológica de Davi, podemos aprender a aplicar os mesmos princípios em nossas próprias vidas. Quando a dor nos consome, quando o sofrimento parece imenso e sem fim, podemos lembrar que não estamos sozinhos, que a dor não é nossa inimiga, mas uma oportunidade para nos aprofundarmos na nossa relação com Deus e conosco mesmos. E assim como Davi, podemos levantar nossos olhos para o céu, confiando que, no momento certo, Deus trará alívio e renovação à nossa alma, transformando nossa dor em uma experiência de profunda cura e crescimento espiritual. Essa transformação interior que nasce da vivência do sofrimento nos convida a refletir sobre a profundidade das nossas próprias emoções
e a maneira como lidamos com elas. A dor, muitas vezes, é uma das experiências mais difíceis de se entender e processar, mas é no contexto da fé que ela pode ser suavizada e até mesmo usada como um instrumento de aprendizado. Davi, ao abrir seu coração em oração, expressa algo fundamental para o processo de cura: a vulnerabilidade. Ele não esconde suas fraquezas, nem tenta fugir de seus sentimentos mais sombrios. Pelo contrário, ele os traz à luz, oferecendo-os a Deus com a esperança de que algo maior possa transformar seu sofrimento em algo significativo. Do ponto de vista psicológico, a vulnerabilidade é um aspecto essencial para o desenvolvimento emocional saudável. Muitas pessoas, quando se encontram em situações de dor, tentam se blindar ou esconder suas fraquezas por medo do julgamento ou da rejeição. No entanto, a verdadeira força reside na capacidade de se expor, de enfrentar a dor com coragem e de buscar apoio, seja em Deus, nos outros ou até em si mesmo. Isso não significa que a dor desaparece instantaneamente, mas sim que a enfrentamos com a confiança de que ela não nos destruirá. Assim como Davi encontrou consolo na presença de Deus, podemos encontrar consolo na nossa jornada interna, quando permitimos que nossa vulnerabilidade nos torne mais humanos e mais capazes de acolher a dor, sem nos deixarmos aprisionar por ela. Há uma outra lição que podemos aprender com Davi: a importância de nomear a dor. Ao longo dos Salmos, ele descreve seus sentimentos com uma clareza impressionante, dizendo exatamente o que sente, como se sente e por que sente. Esse ato de nomear a dor é um exercício terapêutico poderoso, pois, ao darmos palavras ao que estamos vivendo, começamos a organizar nossa experiência emocional e psicológica. É como se, ao expressar a dor, pudéssemos ganhar uma certa distância em relação a ela, começando a entender de onde vem e qual o impacto que ela tem sobre nós. Esse processo de verbalizar e refletir sobre as emoções nos ajuda a torná-las mais compreensíveis e, consequentemente, mais fáceis de lidar. A oração, a meditação e a gratidão são ferramentas poderosas nesse processo. A meditação acalma a mente e nos conecta com a presença divina, enquanto a gratidão nos ajuda a focar nas bênçãos, mesmo em meio à dor. A prática regular de gratidão tem o poder de mudar nossa perspectiva e suavizar o sofrimento emocional. A oração, neste contexto, se torna uma prática diária que nos reconecta com nossa essência e com a presença divina. Ao orarmos, entregamos nossos sentimentos, nossa dor e nossas dúvidas a Deus. A oração nos permite expressar nossas emoções mais profundas e pedir por força, consolo e clareza. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada, que há um Deus que nos ouve e nos oferece sua paz. Ao meditar sobre isso, podemos começar a ver a cura de forma diferente. Em vez de buscar apenas a eliminação da dor, podemos procurar a transformação da dor em algo que nos ensine, que nos fortaleça e nos torne mais próximos de Deus. A cura emocional envolve a aceitação de nossa fragilidade humana e a confiança de que, por meio dessa fragilidade, Deus pode trabalhar em nós e por nós. A gratidão é um elemento poderoso nesse processo. Mesmo em meio às dificuldades, ser grato pelas bênçãos, por menores que sejam, transforma nossa perspectiva. A gratidão ajuda a mudar nosso foco da dor para as oportunidades de crescimento e aprendizado. Ela nos ensina a olhar para as pequenas vitórias e a perceber o que é bom, mesmo quando estamos em meio a um período difícil. A gratidão nos permite encontrar beleza na vida, mesmo nas cicatrizes. É fundamental compreender que o caminho para a cura emocional também envolve aceitação.
Muitas vezes, em nosso sofrimento, queremos rejeitar a dor, escapar dela, como se ela fosse algo que nos define de forma negativa. Mas o que realmente nos define é como lidamos com nossas feridas. Quando aceitamos nossa dor como parte da nossa jornada, podemos ver além do sofrimento e começar a perceber que há algo de valioso sendo forjado em nós. O processo de aceitação não é sobre se conformar com o sofrimento, mas sobre entender que ele faz parte da experiência humana e que é algo que, se lidado com sabedoria, pode nos fortalecer. Muitas pessoas hoje vivem em um estado de exaustão silenciosa. Tentam manter o controle de tudo, mas no fundo sentem que estão perdendo a si mesmas. É o peso das cobranças, das comparações, das metas irreais, da busca por aprovação e dos erros que se acumulam e geram culpa. Quando tentam retomar o controle da mente, da rotina e das emoções, percebem que tudo está desorganizado, e isso gera mais angústia ainda. Nesse lugar de caos interior, é comum se sentir fraco, perdido e até incapaz de reagir. Alguns tentam se agarrar à força da mente, outros aos padrões da religião ou aos rituais externos. Mas, se o coração continua oprimido, se os hábitos não mudam, se o emocional continua frágil, é sinal de que algo mais profundo precisa ser tratado. É nesse ponto que Deus se revela de forma mais verdadeira. Ele não se impõe como quem exige que você esteja pronto ou forte para buscá-lo. Pelo contrário, ele se apresenta como pai, como socorro, como abrigo para quem chegou no limite. O que Deus quer é acesso ao coração. E muitas vezes é justamente no colapso, na bagunça, nas falhas que não conseguimos mais esconder, que ele encontra espaço para agir. Porque é quando desistimos de controlar tudo sozinhos que começamos a confiar de verdade. E a fé só cresce quando a gente aceita ser tratado, moldado e conduzido, não pela força da mente, mas pela rendição do espírito. Esse é o início de um recomeço real. Quando deixamos de lado o peso de agradar os outros, de provar valor, e passamos a viver a partir do que Deus pensa e sonha sobre nós. Não se trata de buscar uma vida perfeita, trata-se de viver em paz, mesmo com as imperfeições, de reconstruir a partir da verdade e não da aparência, de silenciar a alma, reorganizar as prioridades e deixar Deus curar as raízes que nos desequilibram. Talvez você esteja se sentindo fraco, sem saber por onde começar. Mas a verdade é que você não precisa estar pronto, só precisa estar disposto. Disposto a reconhecer que algo precisa mudar. Disposto a deixar Deus entrar, mesmo sem entender como tudo vai se resolver. Porque Ele não exige explicações, Ele só pede acesso. A vida nos leva muitas vezes a vales de dor e solidão, onde o peso das feridas emocionais parece nos esmagar. Nesses momentos, é comum sentirmos que não temos mais forças para seguir, que a motivação se perdeu e que o caminho à frente é apenas um vazio. O que torna tudo ainda mais doloroso é perceber que aqueles a quem mais nos dedicamos, muitas vezes, não estão ali quando mais precisamos. Mas olhando profundamente, entendemos que muitos estão exaustos, lutando suas próprias batalhas, e não é egoísmo, é cansaço. A dor nos leva a olhar para dentro, muitas vezes de forma tão intensa que deixamos de perceber o outro. As pessoas que nos faltam no momento da necessidade talvez estejam tão feridas quanto nós. Ainda assim, é no meio dessa realidade dura que encontramos a presença fiel de Deus. O Salmo 147 nos lembra que Ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Deus não observa de longe, Ele entra em nossa história com compaixão e cuidado. Quando tudo falha ao nosso redor, quando o apoio esperado não vem, Deus permanece.
Ele conhece cada lágrima, cada lamento, cada silêncio. E mesmo que o processo de cura não seja rápido, Ele caminha conosco em cada etapa. A restauração é constante, mesmo quando nossa motivação se esgota. Deus não desiste de nós. A dor, por mais difícil que seja, não precisa ser o fim. Ao invés disso, pode se tornar uma oportunidade de crescimento e fé. Quando não apressamos a cura, mas entregamos nossas feridas a Deus, o sofrimento se transforma em testemunho. Deus pode usar até gestos simples de pessoas ao nosso redor para nos trazer consolo, uma palavra, um abraço, uma presença. Ele cuida de nós por meio dos detalhes. A jornada da cura não é linear. A dor não desaparece de um dia para o outro, mas vai se transformando. E com o tempo, as feridas se tornam parte da nossa história de superação. Cada cicatriz pode revelar uma lição, um aprendizado, um novo nível de fé. Mesmo nos dias mais escuros, Deus continua presente. A esperança é o que nos sustenta, esperança de que a dor vai passar, de que a vida ainda tem beleza, de que podemos ser restaurados. Nesse processo, cultivar a gratidão pode parecer contraditório, mas é essencial. Ser grato pelo que ainda temos não elimina a dor, mas nos ajuda a enxergar além dela. A gratidão realinha o nosso olhar com a verdade de que Deus está presente, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Não é a ausência da dor que traz paz, mas a presença de Deus em meio a ela. Ao superarmos nossas lutas com a ajuda de Deus, nossa história se transforma em força para os outros. Cada passo de superação é um reflexo da fidelidade dele. Compartilhar essa jornada pode despertar esperança em quem também está sofrendo. Porque a dor, quando atravessada com Deus, nunca é em vão. Ela traz um propósito. E esse propósito, muitas vezes, é ajudar a curar outros corações também. O Salmo 147 é um lembrete de que a cura emocional é um processo real e possível. Desafiador, sim, mas nunca solitário. Deus está conosco, nos guiando, nos sustentando e nos restaurando. Sempre. Portanto, não desista. Não permita que as circunstâncias te roubem a alegria e a confiança em Deus. Ele está trabalhando em sua vida de maneiras que você ainda não consegue ver. Ele está alinhando os planos, ajustando os detalhes e preparando algo maior do que você pode imaginar. Que o Salmo 147 seja um lembrete constante de que Deus é fiel, poderoso e amoroso. Que Ele te inspire a louvar, mesmo nos momentos de dor, e a confiar, mesmo quando tudo parece incerto. E que você encontre em cada verso a força para continuar, a coragem para lutar e a esperança para acreditar que, com Deus, o melhor ainda está por vir. E se hoje você sente que as forças estão se esgotando, lembre-se de que Deus dá vigor aos cansados e aumenta as forças daqueles que não têm nenhum poder. Não importa o quão frágil você se sinta, a força dele se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Deus não te pede perfeição, apenas um coração disposto a confiar, mesmo quando os ventos contrários tentam abalar sua fé. E se você sente que a sua fé está se apagando como brasas esquecidas ao relento, convido você a assistir ao vídeo Fé como uma Fogueira, da nossa playlist Temporada. Lá refletimos sobre como a fé, assim como o fogo, precisa ser alimentada, protegida e reacendida todos os dias. Às vezes, tudo o que precisamos é soprar suavemente as cinzas, reunir os pedaços de esperança que ainda restam e permitir que Deus reacenda a chama. Se o seu coração pede por recomeço, força e renovação, esse vídeo pode ser o seu próximo passo. A jornada continua por lá, e quem sabe seja exatamente o que você precisa para reacender sua fé. Muita luz, muita paz, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.